Capelanes chega com um bate-papo mais do que especial com Paulo Vinícius Coelho, o PVC, aqui no Domingo Esportivo da Rádio Bandeirantes. Fala, PDV! Abraço pra você, ótimo domingo pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, PDV, você tá tomando conta da lojinha aí? Negócio seguinte, eu tô curtindo as minhas férias, tô aqui na manha do gato, tô ouvindo o programa, inclusive, e o negócio é o seguinte, todo domingo a gente tem aqui os nossos tradicionais quadros da programação, a gente debate, fala muito de futebol, informa, coloca o povo pra falar, já tô até ouvindo a galera participando, e eu tenho certeza que quem tá ouvindo a Rádio Bandeirantes nesse instante vai certamente se abastecer com o melhor conteúdo possível. E todo domingo tem um bate-papo. Um ex-jogador, um jogador da atualidade, alguém que esteja ligado sempre ao esporte. E hoje é com muita alegria que você, PDV, comanda o Domingo Esportivo Bandeirantes. E é com muita alegria que eu convoco a partir de agora PVC, Paulo Vinícius Coelho com a gente no Domingo Esportivo Bandeirantes. Você tá bem, PVC? Um abraço! Abraço, Capelanes. Uma honra falar com você. Falar com a Rádio Bandeirantes é sempre um prazer e uma honra. Imagina, o prazer é todo nosso, PVC. A gente faz força para que a gente possa sempre conversar com as pessoas para que a nossa cultura, que as nossas raízes não sejam perdidas. E você é um dos últimos dos moicanos do jornalismo esportivo raiz, viu, PVC? Puxa, eu achei que era um dos primeiros. Você é raiz, PVC. Nossa, eu era tão menino quando o Pedro Gilhote narrava na Rádio Bandeirantes, quando tinha o Zé Silvério. Eu comentei jogo na Bandeirantes com o Zé Silvério. O Zé Silvério com o Paulo Soares. Enfim, muita gente importante que passou, que eu ouvi e algumas vezes trabalhei. Enfim, mas assim, pra mim é uma honra estar nesse microfone aqui. Quem vê o PVC, quem ouve o PVC hoje, essa enciclopédia do futebol do Brasil, não imagina como é que você começou. Como é que foi o início? Sempre foi esporte, sempre foi futebol, sempre foi jornalismo esportivo, PVC, na sua vida? Eu queria ser jornalista esportivo quando eu tinha 14. Sabe que meu filho trabalha no Grupo Bandeirantes, né? Sei. Aqui na redação do lado, por sinal. Exatamente, Meu filho tá aí dentro, trabalhando pela Bandeirantes, a Bandeirantes fazendo parte da vida dele. Eu que com 14 anos queria trabalhar com futebol, queria ser jornalista esportivo. Eu falava isso para pouca gente aos 14 anos de idade, eu decidi aos 16, porque eu ouvia sempre que eu era muito tímido e que não ia ganhar dinheiro. Bom, as duas coisas eram verdade. Enfim, eu decidi, quando eu tinha 16, e quando eu decidi, entendia que eu precisava, para ser um bom jornalista esportivo, eu precisava, acima de tudo, ser um bom jornalista. Ou seja, tá ligado com tudo, entender de outras coisas, tá preparado, até porque o mercado nunca foi muito amplo, para ser jornalista de outras áreas, se fosse preciso, que acho que eu sou ainda, preparado para isso tudo, se for necessário. Mas eu queria trabalhar com futebol e, graças a Deus, eu entrei na faculdade em 87, sou jornalista no dia 15 de setembro, vai fazer 38 anos que eu publiquei minha primeira matéria. Eu estava no primeiro ano de faculdade, mas para mim eu sou jornalista desde o dia 15 de setembro de 87, data em que eu publiquei minha primeira matéria. Isso que você falou é muito interessante, porque por mais que... Quem sou eu para dar palestra para alguém, para deixar bem claro, viu? Mas vira e mexe, o pessoal chama para ir em faculdade, bater papo com alunos, e aí eu falo justamente isso que você falou. Cara, tudo bem que a gente tem um rótulo, né, que é o jornalista esportivo, mas amanhã ou depois você não sabe qual é a movimentação do mercado da empresa. Então você tem que ser multifacetário, né? Além de ser multidigital, uma coisa mais aberta, mais ampla hoje em dia, que é o que pede, você também não pode ficar morto só numa editoria, senão dificilmente você vai conseguir ter uma sequência de trabalho, não, PVC? Assim, se você for pensar, grandes jornalistas da história do Brasil começaram no esporte e talvez tenham sido grandes jornalistas de outras áreas, Alberico Souza Cruz, Armando Nogueira, foram grandes jornalistas de outros setores. Por quê? Porque no esporte a gente faz matéria de tudo. Quando o Augusto Melo tem um processo e passa a ser investigado por suposta ligação de empresas que participaram da gestão dele com o PCC, está fazendo matéria de polícia.
Quando o Gilmar Mendes dá uma liminar, concede uma liminar para que o Ginaldo Rodrigues volte à presidência da CBF e depois por 6 vezes ele não dá sequência ao julgamento do mérito da questão, está fazendo matéria de justiça. Quando o Serginho do São Caetano ou o Esquerdos do Nacional de Montevidéu morre dentro do campo do Morumbi, a gente vai fazer matéria de saúde. Quando acontece uma reforma econômica do São Paulo, com o projeto do Centenário em 2030, que faz um fundo de investimento, um FDIC, você faz matéria de economia. Então, o jornalista esportivo faz matéria de todos os assuntos, inclusive de esporte. Quando tem um caso de racismo que a Conmebol não investiga e não pune, a gente faz matéria sobre questões sociais. A gente faz matéria sobre tudo, inclusive sobre futebol, sobre parte tática, sobre parte técnica. Muitas vezes, é verdade, o técnico de futebol reclama, com alguma razão, da falta de profundidade nas partes que são do jogo em si. E eu acho que é um problema que a gente tem de fato. Da gente conseguir fazer tudo com o máximo de profundidade e não fazer tudo de uma maneira rasa. A gente precisa ser profundo. A gente precisa que o médico acredite nas matérias de medicina, que o técnico de futebol acredite nas matérias de futebol. Mas a gente faz matéria sobre tudo. Por isso que grandes jornalistas do Brasil saíram do esporte para fazer uma carreira brilhante em outros setores do jornalismo. Você tem toda a razão, e que, inclusive, o futebol, querendo ou não, ele é um contexto da sociedade, né, PVC? É um contexto da sociedade, não dá pra simplesmente, não, o futebol é um mundo à parte. Por mais que muitas vezes possa parecer que, aparentemente, no futebol pode tudo, que muitas vezes o Ministério Público, as autoridades fecham os olhos, o futebol tá inserido no nosso contexto diário, da nossa rotina diária, PVC. Tá, e muitas vezes ele espelha uma coisa que está acontecendo na sociedade. Em outros momentos ele é o vilão da sociedade, em outros momentos ele é vítima da sociedade, né? O vítima do que acontece na sociedade. Durante muito tempo eu ouvi gente falando, que eu não concordo, respeito, mas não concordo, sobre violência no futebol, dizendo, não vá ao estádio. E eu não concordo com isso, porque eu pago imposto para ter segurança. Eu sou um cidadão que eu tenho o direito, por pagar meus impostos em dia, de andar na rua e ter acesso ao que a sociedade, ao que o Estado me deve em contrapartida aos impostos que eu pago. Então não me diga não vá ao estádio. Se o meu prazer é ir ao estádio, eu vou ao estádio. O Estado é que precisa me dar segurança. E por falar em alguns outros pontos do futebol brasileiro, eu queria debater contigo uma situação que chamou a atenção muito na semana passada, que foi o seu debate em alto nível, justo com o presidente do esporte. Porque eu tenho a mesma linha de raciocínio que você. Nós estamos em contato aqui, nesse Domingo Esportivo Bandeirantes, com o Paulo Vinícius Coelho, um dos maiores jornalistas do país, o PVC, que na semana passada acabou tendo um bom debate com o presidente do esporte sobre aquela questão, o presidente do esporte reclamando da arbitragem, aí os caras falando do calendário, mas a partir do momento que eles chancelaram tudo o que acontece na CBF, que querendo ou não, é a entidade que comanda o futebol brasileiro, eles podem reclamar, mas perderam um pouco da moral para baterem de frente com o, entre aspas, sistema do futebol brasileiro, não, PVC? Então, vamos lá. Eu acho que eu acertei em cheio no conteúdo e eu posso ter errado no tom. Eu voltei a falar com o presidente do esporte, Yuri Romão, 3 dias depois, para falar, presidente, o senhor me desculpe se eu exagerei no tom, posso ter exagerado no tom. Não é porque viralizou, foi um sucesso de mídia social e tudo mais, que eu posso não preciso ter errado em nada. Acho até que eu teve um erro no tom que eu falei com ele. Falei alto, sobre o português, eu discutia com meu avô na mesa do almoço, e depois dava um beijo nele e ia embora, não tem problema. Mas ninguém precisa entender isso. O que eu falei para ele foi, presidente, o senhor votou, o senhor tem razão, porque o esporte foi prejudicado nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão, né? Foi prejudicado com pênalti que não houve para o São Paulo
e foi marcado contra o Sport, um pênalti que não houve para o Palmeiras e foi marcado contra o Sport, foi prejudicado no gol do Vasco. Mas o senhor votou no presidente da CBF, que foi aclamado, eleito por unanimidade, um presidente que retirou um plano que estava aprovado que custaria 60 milhões de reais em trabalhos de treinamento com a criação de escolas de árbitros e de um centro de treinamento para árbitros. E que, em contrapartida, esse mesmo presidente eleito por aclamação aumentou as mesadas de presidentes de federação de um modo a que o gasto fosse muito maior do que 60 milhões de reais que ele tirou por falta de verba do treinamento e arbitragem. Pelo menos 75 milhões de reais ele gastou. Minha conta são 92. Então o senhor perdeu a razão, desculpe. É claro que ele pode reclamar da arbitragem, qualquer pessoa pode reclamar da arbitragem. Aquela conversa aconteceu, Capelanes, 13 dias depois dele ter votado e aplaudido o presidente da CBF recém-eleito e que tirou o treinamento de arbitragem. Ele pode reclamar? Claro que pode. Mas é contraditório, né? É contraditório. Mas por que nós votamos? Por que nós votamos de preferência? Aplaudimos o cara? Por quê? E aí ele disse, mas nós não sabíamos disso. E eu respondi a ele, mas então o pecado é a ignorância. Porque ignorância, ninguém está chamando ninguém de burro, né? Vamos lá deixar claro que no dicionário ignorância não é sinônimo de burrice, é de desconhecimento. Foi essa acusação que eu fiz a ele. O senhor, então, seu pecado foi o desconhecimento, foi a ignorância. O senhor votou sem saber no que o senhor estava votando. É por isso que depois a gente vai reclamar do presidente que a gente elegeu. Isso vale para o país, do governador, do prefeito, do deputado que nós elegemos. Então, assim, pode reclamar? Claro que pode. Eu posso votar no presidente da República e 10 dias depois estar reclamando do presidente? Posso, mas 10 dias, 13 dias, é um tempo suficiente para você entender que você acabou de votar e que não deu tempo de trabalhar, mas você está votando num cara que tirou esse... E no fundo, o que aconteceu foi que quem votou nessa eleição recente ou votou por desconhecimento, ou votou por interesse, ou votou por medo. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu e muitos presidentes já me deixaram claro que muitos tinham medo de retaliação. Claro. De serem descobertos como os únicos que não tinham votado. Estou falando em off, mas pelo menos 4 presidentes me disseram exatamente isso, que era o receio de que o voto fosse o único ou um dos únicos a serem contra e que isso poderia provocar retaliação. E um detalhe, viu, PVC? Qual presidente de federação, ciente que teria um baita de um reajuste mensal, iria contra esse sistema justamente envolvendo uma possível retaliação, a perda de benefícios, salário? Quem iria contra esse? As pessoas não gostam muito que a gente fale sobre isso, mas querendo ou não, eu não tenho outro termo a falar, a não ser falar sistema, PVC. Tem outro termo, Capelanes. É coronelismo. Como é que funcionou o voto de cabresto no Brasil? Só que a gente parte de um princípio de que as pessoas que são presidentes de clubes e de federações não são amarradas por cabrestos, ou não deveriam ser. E a gente está numa situação que é cada vez mais terrível, em que você conversa com gente... Você conversa com gente que não sabe o significado das palavras. O que eu estou dizendo, acabei de dizer que aconteceu essa conversa na conversa fora do ar com o presidente do esporte. Você me chamou de jumento. Não, eu não chamei ninguém de jumento. Não, mas nós precisamos entender que nesse país muita gente entende que ignorância é sinônimo de jumentice. Mas eu trabalho com idioma. E no idioma português, se você procurar no dicionário, ignorância não é sinônimo de jumentice. E nós precisamos trabalhar com a inteligência, com o fortalecimento do argumento, não com a ideia de que quem está do outro lado não sabe o que significam as palavras. E a gente tem um grupo de presidentes de federação e de clubes
Vou te contar uma história, que é uma história bem longa, Capelani. Não, fica à vontade. Você sabe que a última eleição da CBF, que teve 2 candidatos, aconteceu em 1986. Sim. Aquela eleição tinha 2 candidatos inicialmente. Medrado Dias, que era o candidato da situação, apoiado pelo presidente da CBF, que era o Judite Coutinho, e o Nabi Abichedi, que era o candidato da oposição. E havia 26 federações, só as federações votavam, portanto eram 26 votos. 26 federações estaduais, o Tocantins não era estado, então eram 26 federações. E podia dar empate. Se desse empate, ganharia o candidato mais idoso. E o Medrado Dias era mais idoso do que o Nabi Abichedi. A eleição correu em meio a uma sequência de denúncias de compras e vendas de votos. E podia dar empate 13-13. O vice-presidente do Nabi Abichedi, Otávio Pinto Guimarães, era mais idoso do que o Medrado Dias. E o Nabi mais jovem, ou seja, se desse empate Nabi e Medrado, ganharia o Medrado. Mas se desse empate Medrado e Otávio, ganharia o Otávio. O Nabi sabia que o Otávio Pinto Guimarães, vice dele, tinha um câncer terminal. E disse, vou inverter a chapa. Esse velho, mais ou menos assim, ele não disse isso evidentemente, mas o pensamento era mais ou menos esse. Esse velho vai morrer mesmo? Eu assumo e sou o presidente. Acontece que o Otávio, como candidato à presidência, concorrendo com o Medrado, ganhou por 2 votos, em meio às denúncias por acusações de compra e venda de votos, em 86. Um dos eleitores daquela eleição de 16 era o Tuniquim, presidente da Federação do Acre, eleito em 85, eleitor em 86, eleitor em 2025. Nossa Senhora. Isso explica muita coisa, hein, PVC? E você vê como a Federação do Acre fez o futebol do Acre se desenvolver de uma maneira enorme. Super, meu Deus, a referência. 40 anos, né? O que aconteceu com o Ceará e Fortaleza, que hoje são maiores do que Esporte Náutico e Santa Cruz, aconteceu a mesma coisa com o Acre, não foi? Você está vendo o Rio Branco, o trem do Acre, brilhando. Exato.